Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ontem nós trouxemos alguns dados sobre a escravidão e o tráfico negreiro. Hoje continuaremos apresentando esses dados. Entre os anos de 1501 e 1867, navios negreiros embarcaram no continente africano cerca de 12,5 milhões de cativos. Desse total, cerca de 10,5 milhões chegaram vivos na América. O número de mortos na travessia do Atlântico é estimado em 1,8 milhão. Ok? Sete entre cada 10 africanos embarcados para o Brasil vieram de Angola e do Congo. Ok? A segunda maior fornecedora de escravos foi a Costa dos Escravos, entre o Benin e Nigéria. Cerca de 700 mil homens e mulheres morreram na travessia do Atlântico. Ok, pessoal? Quando eu falo assim, continente africano, eu quero destacar isso, que vieram escravos de várias regiões do continente africano. Ok? Nós percebemos nessa fala que vieram escravos de Angola, do Congo, do Benin, da Nigéria. Ok? Faremos agora, pessoal, uma análise por estados e por regiões, ok? Vamos começar falando de Pernambuco. Quase 90% do total de 854 mil escravos desembarcados no litoral pernambucano saíram de Angola e do Congo, ok? O número de mortos na travessia do Oceano Atlântico é estimado em 100 mil. De onde vieram os escravos da Bahia? É importante destacar que desembarcaram em Salvador cerca de 1.600.000 cativos. Ok? Mais da metade veio da Costa dos Escravos, que seria a região entre Benin e a Nigéria. Ok? Outra parte é de origem angolana. Vale destacar que o número de mortes na travessia foi de 200 mil. Quase a totalidade dos 2,3 milhões de cativos destinados a Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e regiões vizinhas foram embarcados em Angola. De Moçambique vieram 280 mil escravizados. O Maranhão, o Pará e regiões próximas ao rio Amazonas foram os últimos grandes destinos do tráfico negreiro no Brasil. Ok? Receberam cerca de 142 mil cativos. A maioria desses cativos vieram principalmente da Guiné-Bissau. Morreram na travessia cerca de 20 mil escravizados. Pessoal, o período de maior intensidade no tráfico de escravos foi o século XVIII. Conforme mencionamos em algumas falas, chegaram na América cerca de 10,5 milhões de escravizados vivos do continente africano. Ou seja, somente no século XVIII, mais da metade desses 10,5 milhões de escravizados chegaram por aqui. Tá bom? No Brasil, para vocês terem uma ideia, chegaram aproximadamente 2 milhões de escravizados entre os anos 1700 e 1800. Quem foram os campeões no tráfico de escravos? Em primeiro lugar, nós temos portugueses e brasileiros, que transportaram cerca
de 5,8 milhões de escravizados. Em segundo lugar, nós temos os britânicos, que, antes de se tornarem abolicionistas, traficaram cerca de 3 milhões e 300 mil escravos do continente africano para o continente americano. Em terceiro lugar, nós temos os franceses, que foram responsáveis pelo transporte de 1,4 milhão de escravizados. Em quarto lugar, nós temos os espanhóis, que foram responsáveis pelo transporte de 1,1 milhão de escravizados. E, por último, nós temos os holandeses, que foram responsáveis pelo transporte de 500 mil de escravizados. Ok? Pessoal, utilizamos como fonte para nossa breve análise o livro Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz e da Heloísa Sterling. E também utilizamos o livro Escravidão, do Laurentino Gomes. E eu gostaria de citar uma referência do Laurentino, uma fala do Laurentino sobre os maiores fornecedores de escravos, da onde que vieram a maioria dos escravos para o continente americano. Segundo o Laurentino, 84% dos 12,5 milhões de escravos embarcados para a América em 3 séculos partiram da faixa litorânea da África, situada entre os atuais países de Gana e Angola, passando pela República do Benin, a Nigéria e o Congo. O que o Laurentino fecha para a gente? Que a gente tem que ter sempre em mente, que vieram escravizados de várias partes do continente africano. Tá? Muitas das vezes as pessoas pensam em África como sendo uma coisa só, porém o continente africano ele é imenso, diverso. E como nós mostramos ao longo das nossas falas, não é, vieram escravizados de várias regiões do continente africano. Ok? E outra coisa que nós batemos aqui e mencionamos como importante, que a gente tem que fazer uma análise, porque a Inglaterra ela pressionou muito para que alguns países, principalmente o Brasil, né, abolisse a escravidão. Porém, é importante a gente destacar que antes de se tornar abolicionista, os ingleses traficaram mais de 3,3 milhões de escravizados do continente africano para o continente americano. Ok? Fiquem com Deus, tudo de bom.